Então vamos lá, povo trabalhando sério nessa revisão do Enem. Dessa vez vamos fazer as questões de 21 a 40 aí, da revisão, né? Então começando, questão 21, Solon. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a Terra é dividida e são mencionadas juntas. Logo depois, 600 a.C., ele foi designado legislador em Atenas, com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou das pequenas concessões. Texto 2. A lei das 12 tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação das leis, por volta de 450 a.C., foi importante. Em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e o arbítrio dos poderosos. O ponto de convergência entre as realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de a discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia, b. a invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias, a formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades, definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses e a criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Então, quando a gente fala de escrever as leis, né, quando a gente fala de legisladores, né, o Solon, né, já apareceu nas questões nossas, o Solon é o primeiro legislador grego que ele coloca as leis no papel. E a lei das 12 tábuas em Roma também é quando as leis passam a serem escritas, né, a gente está falando de criação de normas coletivas, com a intenção de diminuir as desigualdades de tratamento. A Idade Média é um extenso período da história do Ocidente, cuja memória é construída e reconstruída segundo as circunstâncias das épocas posteriores. Assim, desde o Renascimento, esse período vem sendo alvo de diversas interpretações, que dizem mais sobre o contexto histórico em que são produzidas do que propriamente sobre o medievo. Um exemplo acerca do que está exposto no texto anterior, a associação que Hitler estabeleceu entre o Terceiro Reich e o Sacro Império Romano, né? Uma questão que a gente também já resolveu aqui, e a gente então está falando de Primeiro Reich, Segundo Reich, Terceiro Reich. Reich, em alemão, é o Império, né? Então o primeiro Reich, né, o primeiro Império, é o Sacro Império Romano Germânico, né, que pertenceu ao Carlos Magno. O Segundo Reich vai ser quando Otto von Bismarck ele vai reunificar vai unificar a Alemanha, e então ele cria o Segundo Império, o Segundo Reich. E o Terceiro Reich é o Império do Hitler, que visa buscar os territórios que pertenciam ao Primeiro Reich. Então, tem aqui um mapa, o Sacro Império Romano Germânico, né, a Europa como era naquela época e como ela é hoje. Né? Então, naquela época e hoje. 23. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi o centro de um comércio internacional onde tudo era negociado, sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Umbucto. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era o isolamento geográfico do Saara Ocidental, a exploração intensiva de recursos naturais, a posição relativa nas redes de circulação, o tráfico transatlântico de mão de obra servil e a competição econômica entre os reinos da região. Então, a posição relativa de redes de circulação. Né? Então, os grandes impérios africanos, eles tiveram seu poder, né, também, né, uma das principais causas aí, é por estar relacionado a rotas comerciais. Né? Então, quando você estava bem localizado, né, no início, perto de rios, e depois quando você estabelecia rotas comerciais, quando a sua região era importante para essa transição de comerciantes, você também seu império também era importante. Então, sempre que a gente fala de impérios africanos, a gente está falando de redes de circulação de pessoas e produtos. 24.
O franciscano Roger Bacon foi condenado entre 1277 e 1279 por dirigir os ataques aos teólogos, por uma suposta crença de alquimia, na astrologia e no método experimental, e também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios dirigidos por um único homem se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata o ar com asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon se inseriam plenamente no espírito da Idade Média ao privilegiarem a crença em Deus como principal meio para antecipar as descobertas da humanidade. Estavam em atraso em relação ao seu tempo ao desconsiderar os instrumentos intelectuais oferecidos pela Igreja para o avanço científico da humanidade? Opunham-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial ao rejeitarem a aplicação da matemática e do método experimental nas invenções industriais? Eram fundamentalmente voltadas para o passado, pois não apenas seguiam Aristóteles, como também baseavam-se na tradição e na teologia? Inseriam-se num movimento que convergia mais tarde para o Renascimento, ao contemplarem a possibilidade do ser humano controlar a natureza por meio das invenções? Olha, essa questão aqui até dava para fazer por eliminação, né? Se você for comparar, essas 4 primeiras aqui, elas seguem a mesma linha, né? E só aí que vem divergir das outras. Né? Ele está falando aqui, né? Ele está falando de um futuro, numa época, né, em que não tinha acontecido ainda o renascimento cultural. Então, quando eu posso eliminar essas por serem muito parecidas e essa ser diferente, ou eu posso conhecer sobre o renascimento cultural e já resolver essa questão. Né? Então, o que foi o renascimento cultural? Né? O que está renascendo? Que é o conhecimento greco-romano. Né? Então, o conhecimento clássico é o conhecimento greco-romano, é isso que vai renascer. E durante a Idade Média, então, esse conhecimento, ou esse tipo de conhecimento, teria ficado adormecido. Né? Então, um pouquinho aqui do Renascimento. Responsável pela transição do medievo para a modernidade. Né? No plano cultural, classicismo e individualismo. Né? Roma e seus mecenas estão no contexto do Renascimento. O naturalismo, o antropocentrismo, o racionalismo, o experimentalismo e o humanismo. Né? Artistas renascentistas, Leonardo da Vinci, Rafael e Miguel Ângelo. Então, os espanhóis, Cervantes, Camões, né? Shakespeare, são tudo da época do Renascimento cultural. 25. Os cruzados avançam em silêncio, encontrando por todas as partes roçadas humanas, trapos e bandeiras. No meio desse quadro sinistro, não puderam ver, sem estremecer de dor, o acampamento onde Gualtier havia deixado mulheres e crianças. Lá, os cristãos tinham sido surpreendidos pelos muçulmanos. Mesmo no momento em que os sacerdotes celebravam o sacrifício da missa, as mulheres, as crianças, os velhos, todos os que a fraqueza ou a doença conservava sobre tendas, perseguidos até os altares, tinham sido levados para a escravidão ou imolados por um inimigo cruel. A multidão dos cristãos, massacrada naquele lugar, tinha ficado sem sepultura. Foi de fato na sexta-feira, 22, no templo de Shaban, no ano de 492 da Égira, que os Frenge se apossaram da cidade santa, após um sítio de 40 dias. Exilado, ainda tremem cada vez que falam nisso. Seu olhar se esfria, como se eles ainda estivessem diante dos olhos daqueles guerreiros louros, protegidos de armaduras que espelham pelas ruas o sabre cortante desembainado, degolando homens, mulheres, crianças, pilhando casas e saqueando as mesquitas. Avalie as seguintes afirmações a respeito do texto, dos textos anteriores que tratam das cruzadas. Os textos referem-se ao mesmo assunto, as cruzadas, ocorridas no período medieval, mas apresentam visões distintas sobre a realidade dos conflitos religiosos nesse período histórico. Então é uma questão interpretativa. Nós temos 2 textos onde os muçulmanos massacram os judeus e outros massacram os cristãos, e no outro os cristãos massacram os muçulmanos. Então essa alternativa está correta.
Ambos os textos narram parte de conflitos ocorridos entre os cristãos e muçulmanos durante a Idade Média e revelam como a violência contra mulheres e crianças era prática comum entre os adversários. Então os dois textos nos falam isso também, que nos dois textos mulheres e crianças foram aí atingidos. Ambos narram conflitos durante as cruzadas medievais e revelam como as disputas dessa época, apesar de ter havido alguns confrontos militares, foram resolvidas com base na ideia e no respeito e na tolerância cultural e religiosa. Então está na cara que essa afirmativa aqui ela não está correta. Então a minha resposta eu fico com a letra D, 1 e 2. 26. A peste negra. A peste negra dizimou boa parte da população europeia, com efeitos sobre o crescimento das cidades. O conhecimento médico da época não foi suficiente para conter a epidemia. Na cidade de Siena, Agnolo de Turra escreveu: as pessoas morriam a centenas, desde dia e de noite, e todas eram jogadas em fossas cobertas com terra, e, assim que essas fossas ficavam cheias, cavavam-se mais. Eu enterrei mesmo meus 5 filhos com minhas próprias mãos. Morreram tantos que todos achavam que era o fim do mundo. O testemunho de Agnolo de Turra, um sobrevivente da peste negra, que assolou a Europa durante parte do século XIV, sugere que o flagelo da peste negra foi associado aos fins dos tempos. Vou ficar com a resposta alternativa correta, tá? E naquela época, então, que teve a peste negra, e eles pensaram que o mundo estava acabando, Então, o que foi a peste negra? A peste negra foi uma pandemia que atingiu a Europa, a China, o Oriente Médio e outras regiões do mundo durante o século XIV, entre 1347 e 1350, matando 1/3 da população da Europa em proporções provavelmente semelhantes a outras nas outras regiões. Para termos uma noção do número de mortes, a população estimada, no ano 1000, 38 milhões. No ano 1100, 48 milhões de pessoas. No ano 1200, 59 milhões. No ano 1300, 70 milhões. Em 347, 75 milhões. Tá? Então, em 5 anos, a peste negra dizimou 25 milhões de toda a população europeia, chegando a matar 50% de todas as pessoas nas áreas mais afetadas. Durante essa pandemia, 1/3 da população europeia pereceu. Mas o lugar onde a pandemia de peste bubônica mais matou foi na China. Então, se você quiser ouvir, se aprofundar aí sobre a peste bubônica, que era uma doença que vinha do carrapato do rato, tem aqui um link do YouTube que fica mais fácil acessar pelos slides. Então você digita lá bit.ly/agolé, todo Enem de 2019, será direcionado para um mural onde tem esses slides aqui para você se aprofundar sobre esse tema. Questão 27. Se a mania de fechar verdadeiro hábitos da mentalidade medieval, nascido talvez de um profundo sentimento de insegurança, estava difundida no mundo rural, estava sobre o mesmo modo no meio urbano, pois uma das características da cidade era de ser limitada por portas ou por uma muralha. As práticas e os usos das muralhas sofreram importantes mudanças no final da Idade Média, quando elas assumiram a função de pontos de passagem ou pórticos. Esse processo está diretamente relacionado ao... Então aqui a gente está falando, o crescimento das atividades comerciais urbanas, a migração de camponeses e artesãos, a expansão de parques industriais fabris, o aumento do número de castelos e feudos, a contentação das epidemias e doenças. Então a gente está falando de um final da Idade Média. Então, no final da Idade Média, o que a gente vai ter? O renascimento cultural, comercial e urbano. Então, vai ser o crescimento das atividades comerciais e urbanas. Porque no final do Império Romano, a cidade estava insegura e a população então foi para o campo. E aí surge o feudalismo, eles moraram nos feudos. Então vale lembrar, não são as mesmas pessoas, são 300 anos depois. E agora no final da Idade Média está acontecendo o contrário. O feudo que está obsoleto, a vida feudal está obsoleta, e as pessoas então elas estão passando a voltar a viver na cidade. Então a gente está falando do renascimento comercial, o surgimento das feiras, as variedades de mercadorias em diversas regiões, mas principalmente na região de Champagne, na França, letras de câmbio, o surgimento do dinheiro, companhias comerciais, etc. e tal. Aqui também tem um link do YouTube,
que está nos slides, né? Você pode acessar lá bit.ly/Golé, todo Enem 2019, e vai estar disponível para você. 28. Sou uma pobre e velha mulher, muito ignorante, que nem sabe ler. Mostraram-me na igreja da minha terra um paraíso com harpas pintado, e um inferno onde fervem almas danadas. Um enche-me de júbilo, outro, minha terra. Os versos do poeta francês François de Villon fazem referência às imagens presentes nos templos católicos medievais. Nesse contexto, as imagens eram usadas com o objetivo de refinar o gosto dos cristãos, incorporar ideais heréticos, educar os fiéis através do olhar, divulgar a genialidade dos artistas católicos, valorizar esteticamente os templos religiosos, né? Então, por eliminatória, eu faço isso daqui também, né? Então, incorporar ideais heréticos? Não. Refinar o gosto dos cristãos? Acabava acontecendo, mas não é o cerne da nossa questão. Assim como divulgar a genialidade dos artistas e a estética dos templos religiosos, né? Então, aqui, como a maioria das pessoas na Idade Média, né, como o conhecimento não era acessível a todos, e a maioria das pessoas então era analfabeta, e essa educação se fazia através do olhar, né, através de imagens, né. Então a história, a mensagem que se queria se dizer, ela estava lá, ela estava lá nas igrejas para tentar passar essa mensagem para o fiel através do olhar. 29. A casa de Deus, que acreditam una, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar de paz. A ideologia apresentada por Adalberão de Laon foi produzida durante a Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que ela se opôs estão indicados respectivamente em justificar a dominação estamental e revoltas camponesas, subverter a hierarquia social e centralização monárquica, impedir a igualdade jurídica e revoluções burguesas, controlar a exploração econômica e a unificação monetária, questionar a ordem divina e reforma católica. Então, era para justificar a dominação estamental, que diziam então que as pessoas tinham um destino, né, e que não podia ou dificilmente poderia ser mudado. Então, seria o quê? Como que era a pirâmide social ali na Idade Medieval? O rei, né, que era o suzerano, né, e a alta nobreza, senhores feudais, duques, condes, arcebispos, clero e cavaleiros, né, bispos, monges e, no fim, na base da sociedade, quem sustentava a sociedade, os camponeses, né, e o povão. Então, uns oram, que são os belatores, outros, os oratores. Uns vão lutar, né, fazer a guerra, que são os belatores, e outros vão trabalhar, que eram os laboratores. Então, o clero, né, que é da igreja, são os oratores, os nobres são os belatores, né, e o cidadão comum, a base da sociedade, são os laboratores. 30. Mas era sobretudo a lã que os compradores vindo do Flandres ou na Itália procuravam de toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo de suas dimensões. Esse crescimento progrediu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais da criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. O texto aponta para uma relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e o avanço técnico da Europa ocidental feudal, que resultou no crescimento do trabalho escravo, desenvolvimento da vida urbana, padronização dos impostos locais, uniformização do processo produtivo ou desconcentração da estrutura fundiária, né? Então nós estamos falando aqui desse final da Idade Média, desse contexto de mudança, do surgimento das ordens de trabalhadores e na volta do desenvolvimento da vida urbana.